voto de Moraes. Julgamento da trama golpista avança no Supremo Tribunal Federal. E você vai ver ainda. CPMI do INSS. Presidente decide pautar todos os requerimentos de quebra de sigilo. E ainda, Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza governo Trump a prender imigrantes que falem inglês com sotaque. Essas e outras notícias você confere agora no Redação Hit. Olá, bom dia. Agora é 11h30 pelo horário de Brasília. Uma ótima terça-feira para você que nos acompanha no Redação Hit, primeira edição. Você acompanha agora, confere agora os destaques desta terça-feira. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento do núcleo crucial da trama golpista, formado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 7 réus, 7 aliados. Depois de ouvidas as sustentações das defesas na semana passada, os ministros começaram a votar a situação de cada réu com absolvição ou condenação dos acusados. Nesta semana, o colegiado vota a ação que pode condenar Bolsonaro e os outros réus a mais de 30 anos de prisão. O julgamento começou na semana passada, quando foram ouvidas as sustentações das defesas do ex-presidente e dos demais acusados, além da manifestação do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, favorável à condenação de todos os réus. Pesam contra os acusados a suposta participação na elaboração do Plano Punhal Verde e Amarelo, com planejamento voltado ao sequestro e assassinato do ministro Alexandre de Moraes, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Também consta na denúncia da PGR a produção da chamada Minuta do Golpe, documento que seria de conhecimento de Jair Bolsonaro e serviria para a decretação de medidas de estado de defesa e de sítio no país para tentar reverter o resultado das eleições de 2022 e impedir a posse de Lula. A denúncia também cita o suposto envolvimento dos acusados com os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Além do ex-presidente Jair Bolsonaro, são réus o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Alexandre Ramagem, o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança do Distrito Federal, Anderson Torres, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, o ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, o ex-ministro e candidato a vice de Bolsonaro, Walter Braga Neto, e o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid. Para os votos, serão avaliadas as provas, o envolvimento de cada réu e a existência de crimes, podendo resultar em absolvição total, parcial ou condenação. Em caso de condenação, o STF terá ainda que definir as penas para cada um dos réus e a eventual prisão dos réus não acontece de forma automática. Tanto em caso de absolvição quanto de condenação, cabe a possibilidade de recursos dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, buscando alterar entendimentos do colegiado ou reduzir as penas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, defendeu ontem a postura da Justiça. Ele disse que o julgamento dos réus pela tentativa de golpe é baseado em provas. Direto de Brasília, o repórter Bruno Tibério detalha todo o plano. O Supremo Tribunal Federal retoma nesta terça-feira a segunda semana de julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 réus acusados de tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Praça dos Três Poderes em Brasília segue sob esquema especial de segurança. Desde a semana passada, uma operação integrada entre a Polícia Judicial e a Segurança Pública do Distrito Federal reforça o policiamento na área central da capital. Na primeira semana, os ministros ouviram o relatório do processo, a manifestação da Procuradoria-Geral da República e as sustentações orais das defesas.
Agora começam os votos que definirão as condenações e as penas. Embora já cheguem ao plenário com seus votos prontos, os ministros podem ajustar entendimentos a partir da fala de Moraes. Alguns, inclusive, não pretendem ler os textos na íntegra, apostando em apresentações mais resumidas. Entre os pontos de atenção está justamente o voto de Luiz Fux. O ministro já sinalizou divergências em momentos anteriores, quando criticou a severidade da pena aplicada a uma ré do 8 de janeiro e se posicionou contra medidas cautelares impostas a Bolsonaro, como o uso de tornozeleira eletrônica. Apesar disso, advogados de defesa acreditam em condenações unânimes com possibilidade de penas mais brandas que o máximo previsto. Bolsonaro responde por 5 crimes e pode pegar até 43 anos de prisão. A denúncia apresentada pela PGR aponta Bolsonaro como líder da organização criminosa que tentou impedir a posse do presidente Lula. O processo reúne provas de que o ex-presidente incentivou desinformação sobre urnas eletrônicas, utilizou órgãos do Estado para interferir no pleito e chegou a apresentar a comandantes militares uma minuta golpista. O documento, inclusive, previa estado de defesa, a prisão do ministro Alexandre de Moraes e a convocação de novas eleições. Testemunhas confirmaram que Bolsonaro pressionou os chefes das Forças Armadas, tendo obtido apoio apenas do então comandante da Marinha, almirante Almir Ganier. Outro elemento da acusação é o plano chamado Punhal Verde-Amarelo, elaborado dentro do Palácio do Planalto, que previa o assassinato de autoridades como o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, Bolsonaro tinha ciência do projeto e não o impediu. A defesa nega as acusações e afirma que o ex-presidente não participou de nenhum plano para romper a ordem democrática. O julgamento tem sessões previstas até sexta-feira, quando deve ser concluída a dosimetria das penas. Além de Bolsonaro, estão no banco dos réus os generais Braga Neto, Augusto Heleno e Paulo Sérgio Nogueira, o almirante Almir Ganier, o deputado Alexandre Ramagem, o delegado Anderson Torres e o tenente-coronel Mauro Cid. E do outro lado, o governo federal intensifica as articulações para barrar a aprovação de uma anistia pelo Congresso Nacional. As negociações em torno da proposta de perdão aos réus avançaram na semana passada em resposta ao início do julgamento no STF. Na semana decisiva do julgamento da ação penal do golpe, os ministros da Frente Ampla foram acionados para trabalhar no sentido de conter a votação na Câmara dos Deputados. E mesmo que a proposta seja aprovada na Câmara, o projeto não deve ser aprovado no Senado. As negociações em torno da proposta da anistia avançaram na última semana, em resposta ao início do julgamento no Supremo Tribunal Federal. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, pediu que ministros de partidos do centro que integram o governo Lula atuem junto aos líderes partidários para evitar o avanço da pauta que dá anistia aos condenados pelos ataques golpistas do 8 de janeiro. Além disso, pediu empenho pela aprovação de propostas consideradas prioritárias para o Executivo. Gleisi disse que a prioridade do Legislativo deve ser votar propostas que dialogam com a sociedade brasileira e que o projeto da anistia não é um desses temas. No Planalto, a orientação é de oposição à anistia. O esforço é evitar que a proposta seja pautada. A ministra afirmou que é preciso falar com líderes das bancadas e atuar para fortalecer e respaldar o presidente da Câmara, Hugo Mota, diante da pressão que ele sofre para levar a proposta ao plenário. Cabe ao presidente da Casa definir quando um tema é levado para votação. A avaliação entre integrantes do governo é que a aprovação da anistia representaria uma vitória ao governo dos Estados Unidos, num momento em que Donald Trump lança uma ofensiva contra o Brasil. E também em Brasília, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, decidiu que vai pautar todos os requerimentos de quebra de sigilo nesta quinta-feira. Ao todo, a comissão registrou 472 pedidos de transferência, de sigilo dos envolvidos. Até o momento, a comissão já registrou 252 pedidos de transferências de sigilo bancário, fiscal, telemático e o telefônico.
Além disso, ainda existem 220 requerimentos de pedidos ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras que envie relatórios de inteligência financeira de envolvidos, no caso do INSS, construídos a partir de movimentações atípicas nas contas bancárias de investimento ou em cartões. No primeiro momento, a CPMI decidiu focar em convidar e convocar pessoas envolvidas para serem ouvidas e também para pedir documentos relacionados a investigações, apurações, auditorias e dados estatísticos. A órgãos do governo e entidades relacionadas. Os pedidos de transferência de sigilo visam buscar dados relacionados às entidades que estão no centro das denúncias e seus responsáveis, e também os dados de alguns dos denunciados e pessoas que os parlamentares consideram como chave para investigar o caso. Entre eles estão o Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS, o empresário Maurício Camisotti e o ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, o assessor do presidente da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais do Brasil, Cícero Marcelino de Souza Santos, é um dos nomes com mais pedidos de quebra de sigilo até o momento, com 9 pedidos diferentes. E a Câmara dos Deputados deve votar a isenção do imposto de renda nos próximos dias. O presidente da Casa, Hugo Motta, garantiu que a pauta é prioridade. O presidente da Câmara, Hugo Motta, afirmou nesta segunda-feira que já avisou a ministra de Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que a Câmara está comprometida a votar o projeto de ampliação de isenção do imposto de renda. Ele assegurou que há um entendimento da Casa que é uma prioridade para o Brasil e aos brasileiros. A expectativa do governo federal era de que o texto fosse votado antes do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus por um suposto plano de golpe de Estado. Mas, com o início do julgamento, o foco do Congresso Nacional se voltou para a pauta de anistia. Dessa forma, o governo avalia publicar uma medida provisória para acelerar as discussões. O texto que tramita no Congresso isenta do pagamento do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000, o que contemplaria 14 milhões de pessoas, e reduz o tributo para quem recebe entre R$ 5.000 e R$ 7.350, beneficiando 500 mil brasileiros. Caso seja aprovado pela Câmara, o projeto de lei ainda precisa ser analisado pelo Senado. Atualmente, estão livres da cobrança aqueles que recebem até R$ 3.000 ou 2 salários mínimos. Esse projeto foi aprovado no plenário do Senado em agosto deste ano. O outro projeto, que aumenta a isenção, deve ser votado ainda em setembro. E veja a seguir, Suprema Corte dos Estados Unidos autoriza governo Trump a prender imigrantes que falem inglês com sotaque. E agora vamos ver o tempo em Brasília, capital do nosso país, 27 graus. Nós voltamos já já. O Redação Hit está de volta agora pelo horário de Brasília, 11 horas e 45 minutos. E olha, a tensão aumenta nos Estados Unidos. A Suprema Corte autorizou o governo de Donald Trump a prender e deportar pessoas com sotaque nas ruas da Califórnia. É um apoio à política anti-imigração. O tribunal atendeu a um pedido do Departamento de Justiça para suspender temporariamente a ordem emitida pela juíza distrital Maami Frimpong, de Los Angeles, do dia 11 de julho, que proíbe agentes de parar ou deter pessoas sem suspeita razoável de que estejam no país ilegalmente, por exemplo, no caso de falarem espanhol ou inglês com sotaque. Em sua sentença, a juíza concluiu que as ações do governo Trump violavam a proteção da 4ª emenda da Constituição norte-americana contra buscas e apreensões injustificadas. A decisão se aplicava à jurisdição de seu tribunal, que abrange grande parte do sul da Califórnia. Os 3 juízes liberais da Suprema Corte discordaram publicamente da decisão.
A ação que contesta as detenções com base em raça ou idioma foi movida de forma coletiva por um grupo de latinos pegos em batidas do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, incluindo alguns cidadãos americanos. Um dos autores, Jason Gavidia, alegou que os agentes o agrediram após não acreditarem que ele era cidadão americano e exigiram saber o nome do hospital onde ele nasceu. No dia 1º de agosto, o 9º Tribunal de Apelações dos Estados Unidos, sediado em São Francisco, negou o pedido do governo para suspender a decisão da juíza Frimpong, de Los Angeles. Entre os argumentos para recorrer da ordem, o Departamento de Justiça destacou, abre aspas, nem é preciso dizer que ninguém acha que falar espanhol ou trabalhar na construção civil sempre gera suspeita razoável. Mas os agentes de imigração têm o direito de se basear nesses fatores ao intensificar a aplicação das leis de imigração. Recentemente, a Suprema Corte, que tem maioria conservadora, apoiou o mandatário norte-americano nas decisões dos casos de imigração ilegal. Donald Trump venceu as eleições no ano passado para um segundo mandato, prometendo deportações em nível recorde. Segundo os dados do Setor de Investigação de Segurança Interna, DHS, mais de 352 mil imigrantes foram detidos nos primeiros 200 dias do governo Trump. O número de deportados chegou a 324 mil no período, média de 1.600 por dia. Na última quinta-feira, agentes de imigração dos Estados Unidos detiveram 475 trabalhadores em uma instalação da Hyundai em Elabel, na Geórgia. A ação foi conduzida pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos e pelo Setor de Investigações de Segurança Interna, com apoio de outras agências federais e estaduais. E olha, enquanto acontece um tenso debate público com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo pedidos para a renúncia do presidente Emmanuel Macron, o parlamento francês derrubou o seu segundo governo em 9 meses. Fim da linha para o mandato de François Bayrou como primeiro-ministro francês. O veterano de 74 anos não resistiu a uma moção de confiança no parlamento. Um total de 364 deputados votaram contra, incluindo as oposições de esquerda e extrema-direita, assim como alguns deputados aliados ao governo. Apenas 194 o apoiaram. Este é o segundo governo derrubado em 9 meses, durante um tenso debate sobre a dívida pública, com pedidos para a realização de novas eleições legislativas e até mesmo para a renúncia do presidente Emmanuel Macron. O grupo parlamentar França Insubmissa apresentará uma moção amanhã pelo impeachment do presidente, porque o problema para o país e o impasse para o país é ele. E a partir de 10 de setembro, estaremos em todos os lugares ao lado de homens e mulheres franceses que bloquearão a economia do país para dizer basta. Macron defendeu na semana passada olhar para a esquerda e tentar atrair a oposição socialista ao governo atual, formado por sua aliança centrista e pelo Partido Conservador, os republicanos. Desde a antecipação das eleições legislativas de 2024, a França vive uma profunda instabilidade política, sem maiorias parlamentares estáveis em um contexto de elevada dívida pública, quase 114% do PIB. Bayrou vinha tentando convencer os deputados a apoiar seu plano orçamentário para 2026, que prevê 44 bilhões de euros em cortes, 279 bilhões de reais. Segundo fontes próximas, o quarto primeiro-ministro de Macron desde 2022 deve apresentar oficialmente sua renúncia na terça-feira. O gabinete do presidente afirmou que um novo premier deve ser nomeado nos próximos dias, afastando a possibilidade de uma antecipação das eleições após a queda de Bayrou. E o presidente venezuelano Nicolás Maduro disse que vai antecipar novamente o início do Natal para 1º de outubro, por decreto. A decisão foi tomada enquanto seu governo acusa os Estados Unidos de ameaçar o país com navios de guerra posicionados no Mar do Caribe. Boa Navidad. O chefe de Estado afirmou que a decisão é uma forma de defender o direito à felicidade e à alegria, ao mesmo tempo em que questiona um destacamento militar que o presidente americano Donald Trump justifica como parte de uma luta antidrogas. Vamos aplicar a fórmula de outros anos que funcionou muito bem para a economia, para a cultura, para a alegria, para a felicidade. E vamos decretar. O Natal começa novamente na Venezuela em 1º de outubro. Declarar o Natal antecipado tem sido uma prática recorrente de Maduro. Em 2024, antecipou as comemorações em meio a uma crise que eclodiu após sua reeleição em julho daquele ano, que a oposição afirmou ter sido fraudulenta. Os Estados Unidos acusaram Maduro formalmente de narcoterrorismo em 2020.
No mês passado, o país aumentou a recompensa por informações que levassem à captura do líder esquerdista para 50 milhões de dólares, mais de 270 milhões de reais. Caracas afirma que Washington baseia sua política em mentiras e ameaças para forçar uma mudança de regime na Venezuela. E os mercados reagiram com fortes derrotas do partido do presidente argentino Javier Milei nas legislativas da província de Buenos Aires, é a mais populosa do país. Candidatos da oposição peronista venceram com folga. Os mercados financeiros reagiram nesta segunda-feira com fortes quedas à derrota do partido do presidente argentino Javier Milei nas legislativas da província de Buenos Aires. A Bolsa de Buenos Aires registrou perdas superiores a 12% nesta segunda. O duro revés causou uma revolta vertiginosa das ações argentinas que são negociadas em Nova York, com perdas de quase 20%. No mercado cambial, o peso argentino despencou frente ao dólar e foi cotado no limite superior da faixa de flutuação estabelecida pelo governo, em meio à alta volatilidade e à desconfiança dos investidores. O partido A Liberdade Avança, liderado pelo mandatário ultraliberal, obteve 33% dos votos, quase 14 pontos atrás do peronismo agrupado na Força Pátria, que venceu com 47%. Milei, que governa em minoria no Congresso, enfrentará eleições legislativas nacionais de meio mandato no dia 26 de outubro. Nas ruas, os eleitores repercutiram o resultado da eleição. Também acho que é um sinal de alerta de que o presidente precisa moderar um pouco sua abordagem geral. Então acho que o discurso que ele fez ontem foi muito mais calmo, mais comedido. Então, se servir a esse propósito, melhor. Se sirve para isso, bem-vindo seja. Por el tema de la estructura que tiene el kirchnerismo. Devido à estrutura que o kirchnerismo tem há tantos anos, não foi o suficiente para vencer, mas ia ganhar um pouco mais de terreno. Agora acho que, até outubro, a Liberdade Avança ganhará força. Fará uma campanha melhor e acho que vencerá. Vai ser melhor campanha. Penso que vai ganhar. O governo de Milei já havia sido forçado na semana passada a intervir no mercado cambial com fundos do Tesouro para conter a desvalorização do peso, que foi acelerada em meio a um escândalo por supostos casos de corrupção envolvendo a irmã do presidente, Karina Milei. E de volta ao Brasil, 5 milhões de trabalhadores já foram beneficiados pelo crédito consignado. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor de empréstimos já passou de 40 milhões de reais. Com 7 milhões e 800 contratos ativos, o crédito consignado para quem tem carteira assinada atingiu 46 milhões de empréstimos na última semana. A taxa média de juros de 2,62% ao mês. Esse é o menor nível de juros desde que a modalidade de crédito ao trabalhador começou a vigorar em março deste ano. Desde 21 de agosto, começou a transferência de 4 milhões de contratos antigos para a plataforma do crédito do trabalhador. Até agora, já foram incorporados mais de 15 bilhões, aumentando o volume em empréstimos. A migração total desses contratos deve ser concluída até o mês que vem. A portabilidade e o refinanciamento dos contratos passam a ser feitos diretamente pela carteira de trabalho digital em outubro. Com isso, os 4 milhões de contratos já migrados vão poder ser transferidos para outros bancos que ofereçam condições mais vantajosas de juros, o que deve estimular uma nova redução nas taxas. As parcelas são descontadas diretamente na folha de pagamento. E há pouco mais de 2 meses da COP30, vamos conhecer agora um pouco sobre Belém, no Pará, que vai sediar o evento em novembro. Localizada no norte do país, a capital Belém do Pará é composta por 39 ilhas, que representam 65% do território da cidade. O local foi escolhido como sede da Conferência do Clima da ONU, a COP30, marcando seu protagonismo para o debate ambiental. A cidade teve um papel crucial no desenvolvimento da região amazônica, sendo um ponto estratégico de defesa e de penetração para o interior. E para encerrar, vamos agora com a câmera ao vivo, direto de Belém, onde os termômetros marcam agora 32 graus e a sensação térmica de 36 graus. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente terça-feira para você. Até amanhã.